tudo bem com vocês? Pessoal, vocês já pararam para pensar e filosofar a respeito da nossa vida? Às vezes a gente para pensar de onde viemos, para onde vamos. E quando a gente começa a pensar, rebobinando a fita e querendo ir para trás para saber cada vez mais de onde a gente veio, nós vamos parar sempre na pergunta inicial: como o universo surgiu? Essa pergunta é uma pergunta ingrata porque nós temos muito mais dúvidas do que respostas. E nessa aula de hoje, nós vamos trazer algumas características do início desse universo. Falaremos um pouco sobre a teoria do Big Bang, falaremos sobre a estrutura do universo, como ele está estruturado e dos principais componentes que existem neles. Então acompanhe um pouquinho dessa aula para saber mais sobre o nosso universo. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula então falando sobre o universo. E quando a gente fala do universo, muitas dúvidas e curiosidades surgem na nossa cabeça. Só que para a maior parte dessas dúvidas e curiosidades, ainda não há resposta. Os cientistas tentam ainda por meio de cálculos, por meio de formulações de teorias, por meio de comprovações através de fotos, através de fatos, a responder a maior parte dessas perguntas que nos surgem, para se tentar descobrir sobre a real origem do universo e sobre as questões mais relevantes a respeito disso. Só que, para a maior parte realmente dessas dúvidas que nós temos no dia a dia sobre o universo, nós ainda não temos todas essas respostas. Mas e aí? O que nós vamos falar nessa aula? Nós vamos falar sobre as características básicas, o que se sabe ainda e algumas curiosidades. Bom, primeiramente vamos começar definindo o que é o universo. O universo, então, a palavra universo, ela veio do latim, universum, e ele possui um significado que, o mesmo significado que era empregado antigamente, dessa palavra, é o mesmo que nós empregamos aqui, que corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente. Ou seja, é tudo. Quando as pessoas falam que o universo é tudo, por quê? Porque realmente ele vai reunir tudo que é material existente, ou seja, formado por matéria, e tudo aquilo que é de energia. Então, a reunião de matéria e energia existente em total, a sua totalidade, isso é o universo. Frequentemente, nós também utilizamos a palavra cosmo, para nos referirmos ao universo. O cosmo, ele veio do grego, significa aqui, ó, cosmo, e significa ordem, significa construção. Ele também tem esse significado, que o universo é uma abrangência, o cosmos seria uma abrangência na sua totalidade, é a construção ordenada de todas as coisas existentes. Uma importante frase eu destaco aqui, ó, que ele se refere como sendo: o cosmo é tudo aquilo que existe, tudo aquilo que sempre existiu e que sempre existirá. Essa frase é muito conhecida e ela ficou famosa e eternizada por Carl Sagan. Tá? É esse que está aqui na foto ao lado. Algumas pessoas podem olhar agora e falar: nossa, é o presidente Bolsonaro, mas não, tá? Essa figura é Carl Sagan, um dos mais importantes pesquisadores aí da cosmologia que nós temos. Tivemos, infelizmente ele já é falecido. Ele reúne então os astros, chamados de planetas, cometas, as estrelas, galáxias, nebulosas, é tudo então. Tudo é o cosmos, tá? Bom, continuando. Para explicar a origem do universo, muitas pessoas já têm a resposta logo em mente, E falamos: como que o universo se originou? Através do Big Bang. Então, o que é esse Big Bang? Ela é uma teoria, tá? E essa teoria, ela tenta, na verdade, fazer a explicação de como o universo está estruturado hoje. Então, eles nos dá importantes indícios, uma teoria que ela tenta explicar de forma bem convincente de como que o universo ele foi se estruturando da maneira que ele está hoje. Mas se nós buscarmos entender como realmente foi a origem do universo, o ponto que levou o início de tudo, essa teoria do Big Bang não contempla a resposta, tá? Então ele parte, essa explicação da teoria do Big Bang, ele parte a partir do momento em que começa a expansão do universo, tá? O início da expansão do universo.
mas o que havia antes e como estava esse estado de matéria e energia, ele não é capaz de explicar. Essa teoria do Big Bang, é lógico que ele não surgiu com esse nome, tá? O nome inicial chamava-se hipótese do átomo primordial, e ele foi proposto em 1948 por esses dois cientistas que estão com a foto aqui ao lado. O primeiro deles, George Gamow, né? E o outro, esse outro aqui, que é o Georges Lemaitre. Tá? Um era um americano, na verdade ele era russo e foi naturalizado americano, e o segundo aqui, ele era belga, né? Com um nome francês aí, certo? Esses dois foram responsáveis lá em 1948 para propor essa hipótese do átomo primordial. Existia realmente outras, né, teorias, outras hipóteses que tentavam fazer essa explicação. Inclusive, né, defensor de uma dessas teorias foi o Fred Hoyle, que ele tinha uma teoria alternativa e ele, numa tentativa de soar como um tom meio jocoso, né, para descredibilizar, né, a teoria do átomo primordial, ele se referiu a essa hipótese como a teoria do Big Bang, né, tentando, né, fazer desprestigiar toda, né, esse esforço desses dois pesquisadores. Só que o que ele não previu, né, é que esse Big Bang acabou sendo, né, empregado realmente para se referir a essa hipótese do átomo primordial. Ficou na boca dos outros pesquisadores e acabou até favorecendo, né, ficando mais conhecida por conta disso. Fez propaganda, né, dessa hipótese do átomo primordial, se referindo então com o nome de Big Bang. Tanto é que é o nome que nós conhecemos hoje em dia, tá? Ninguém acho que ouviu falar da hipótese do átomo primordial, mas quando a gente se refere à teoria do Big Bang, todo mundo sabe mais ou menos como ela é, né? Bom, e o que essa teoria ela diz? Ela afirma que o universo ele teve início a partir de uma grande e violenta expansão, né? Então, se a gente for traduzir o termo Big Bang, seria uma grande explosão. Na verdade, ela foi uma grande expansão, né? Tanto que nós conhecemos hoje em dia como a teoria inflacionária do Big Bang, porque ela foi inflando, ela foi se expandindo, né? E essa grande expansão, ela ocorreu há muito tempo atrás, na origem então do universo, há aproximadamente 14 bilhões de anos atrás, tá? E com isso, ela fez surgir o quê? Fez surgir o tempo, fez surgir o espaço, fez surgir a matéria e fez surgir a energia. Então, tudo que nós temos hoje em dia aqui, né? O tempo, o espaço, a matéria e a energia, foi tudo gerado a partir desse momento da expansão rápida do universo, tá? E essa, né, teoria, ela faz então, né, desde a explicação dos primeiros, tá? Desde as primeiras formas de matéria existente, até o que nós temos hoje, numa estrutura muito bem conhecida. E é difícil a gente imaginar isso, né? Porque nós temos que imaginar que tudo isso aconteceu muito rápido. Toda essa matéria existente, né, que nós temos no universo todo, esses bilhões e bilhões de bilhões de estrelas existentes, né? Todos os planetas, toda a energia gerada, tudo que nós ainda nem conhecemos que está espalhado pelo universo, tudo isso estava concentrado, né, de uma maneira extremamente pequena, tão pequena, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de vezes menor do que um átomo, né? Tudo isso concentrado nesse espaço tão pequeno. Então é difícil a gente ter chegar ao ponto de imaginar como seria isso, tá? Então tudo isso ela é calculado através de mecânica quântica, porque a nossa imaginação, né, através da nossa lógica euclidiana que nós temos, a gente não consegue imaginar, né, esse ponto. E tudo isso, ela teve uma expansão muito rápida, né, muito rápida. Coisa de, né, como está no texto aqui, do décimo, de milionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo de segundo, tá? Foi uma expansão violenta e rápida para o início da formação, né, do que nós temos hoje da matéria e energia. Tá? Bom, vamos tentar
através de figuras aqui, tentar deixar um pouco mais claro como foi então esse Big Bang. Aqui é só uma pequena ilustração simbólica, né, para mostrar que a partir de um ponto, né, onde a energia e a matéria estavam tão concentradas, houve uma rápida expansão do universo, né, gerando então todas essas formas aqui de matéria e energia que nós temos hoje, tá? Quando as pessoas tentam imaginar, né, o Big Bang, falam que se havia um ponto inicial em que a energia de todo o universo estava concentrada, então provavelmente existiria uma luz, mas e essa luz seria tão forte, tão forte, tão forte, né, que não é possível imaginar uma claridade gigantesca nesse ponto. Só que nós esquecemos que a matéria, né, a energia estava concentrada, mas por outro lado a matéria também estava concentrada. Então todos os átomos e moléculas existentes que nós temos hoje em dia, eles também estavam concentrados num ponto minúsculo, tá? E tudo isso concentrado tão grande, ele bloqueava também a passagem da luz. Então, quando a gente tenta, pela nossa lógica, né, imaginar essa situação, a gente chega num ponto de que não existiria também luz, né? Então não existiria nada, não existiria essa claridade, não existiria, né, uma coisa material que a gente pudesse ver de tão minúsculo que ela estaria e de tão concentrada, tá? E aí, o início de tudo, quando que começou? Como eu falei para vocês, aproximadamente 14 bilhões de anos atrás. Só que o que veio, né, lá no início, o que tinha antes, isso a gente não sabe. Pela teoria do Big Bang, a explicação ela começa a partir do momento em que todo esse ponto de massa concentrada e energia concentrada se desestabilizou e ela começou com o início, né, do que seria essa expansão, tá? Essa inflação. Então, quando ele começou, lá aproximadamente a 10 a menos 32 segundos, tá? Então isso aqui seria, né, um tempo muito, mas muito pequeno do início de tudo. Começou-se, né, essa expansão com a formação dos quarks, tá? Então o primeiro momento, lá a 10 a menos 32 milissegundos, começou-se a formação dos quarks. Depois desse tempinho aqui, ó, o universo, né, daquele ponto tão minúsculo que eu falei para vocês, né, de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de vezes menor do que o núcleo de um átomo, né, nesse pequeno espaço de tempo ele já era do tamanho de uma laranja, tá? Então foi muito rápido essa expansão aqui. Desse tamanho aqui, né, lá chegando a 0,01 milissegundos, já começou-se o ponto da formação das primeiras partículas. Então, no início de tudo, já começou, né, lá a 0,01 milissegundos, começou o surgimento de prótons, né, de nêutrons e de matéria escura. Tá? Então aqui já começou a surgir os primeiros átomos. Calma, não se confundam. Né? Eu falei que surgiu as primeiras partículas, prótons e nêutrons, tá? Lembre-se que o átomo ele é constituído de prótons, nêutrons e elétrons formando uma estrutura atômica. Aqui ainda essas partículas não estavam organizadas em um átomo, tá? E nós ainda não tínhamos os elétrons. Depois, né, lá em 0,1 segundos a 200 segundos, né, depois do início então do Big Bang, começou-se a surgir o primeiro núcleo, tá? Os primeiros núcleos do hélio e do hidrogênio. Então agora já surgiram os átomos, né? Átomo de hélio, átomo de hidrogênio. Não, eu coloquei aqui, ó, surgiu o primeiro núcleo, tá? Por quê? Porque os elétrons ainda não tinham sido formados nesse tempinho de 0,1 segundos, tá? Depois do Big Bang, depois do início, né? Então, quando que começou? Somente, né, lá depois de muitos anos, surgem, tá, os elétrons e aí sim formam-se os átomos, tá? Então, lá depois de milhares de anos depois, né, aqui está como 380 mil anos, tá? Depois do início do Big Bang,
surgem os átomos, tá? E surge a primeira fonte de luz aqui, certo? Desse tempo nós temos aqui um intervalo grande, né, que está batizado como Idade das Trevas, né? E aí começa-se a formação de aglomerados. Lá, né, depois de alguns milhões de anos, né, depois de 300 milhões de anos ali, começam-se a surgir agora as aglomerações de partículas, né, de átomos, de formação de moléculas, tá? Então aqui, ó, começa também a força gravitacional, né, porque a gente começa a formar objetos maiores e começam-se a aglomerarem, formando então as estrelas e as galáxias, tá? Isso depois dos 300 milhões de anos, aproximadamente 1 bilhão de anos, né? Começa a formação das galáxias e estrelas, tá? As primeiras estrelas e galáxias que se tem em registro estão nessa época de 1 bilhão de anos, tá bem? Aí, aqui alguns dados interessantes também, ó, né? Lá, né, atualmente, o que nós temos, tá? A formação da nossa galáxia, tá? E ela também está por conta, né, dos seus 13 bilhões de anos. E a formação do sistema solar, ele é bem mais tardio do que isso, né, com aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, tá? Então, depois aqui, ó, que se passaram 10 bilhões de anos, a partir desse ponto começa a formação do sistema solar, tá? Até chegar nos dias atuais. Então, olha a sequência de eventos que veio para a formação de tudo que a gente tem hoje, tá? O início, lógico que o início foi muito rápido, formando, né, se expandindo muito rápido, tá? Só que todo esse processo de formação de átomos, formação de moléculas, formação de estrelas, galáxias e sistemas, ela demorou bastante tempo. Não foi assim, num estalar né, do dedo de Deus ali que fez-se o Big Bang e surgiram-se, né, as galáxias, os sistemas, os planetas. Não. Isso foi um processo, né, devagar, mas constante. Ok? Bom, o que nós temos agora aí? Vamos seguindo. Quais são as evidências de que houve, né, então, esse Big Bang? Por que a gente acredita realmente nessa teoria do Big Bang? Por algumas evidências que nós temos aqui. Aqui eu coloquei duas evidências, tá? A primeira evidência é que, quando ocorreu esse Big Bang, começou-se então a emissão de uma radiação, tá? Então, formas de energia começaram-se a ser formadas e começaram a se propagar. Essa radiação, ela foi batizada de radiação cósmica de fundo, tá? Que começou-se a ser detectada, né? Então, os equipamentos produzidos pelo homem, né, começou-se a detectar essa radiação cósmica de fundo, tá? Inclusive, né, uma porcentagem pequena do chiado de televisões que tínhamos antigamente ali, né, com as antenas, elas eram devido a essa radiação cósmica de fundo, tá? Que eram captadas, inclusive, por esses aparelhos tão simples nas nossas casas, tá? E a segunda evidência, além da presença dessa radiação cósmica, seria também os cálculos feitos por um importante pesquisador chamado de Edwin Hubble, tá? Muita gente fala assim, quando eu falo esse nome de Hubble, as pessoas falam, já conheço esse nome aí, né? Aí algumas pessoas, eu acho que foi ele que fez, né, que inventou aquele satélite Hubble, né? Tem relação realmente, né, do satélite Hubble, né, com o nome Edwin Hubble, só que não foi ele que construiu o satélite, né? Edwin Hubble é esse cara que está aqui na foto. O satélite Hubble, que está aqui também, ó, nessa foto aqui abaixo, ele foi batizado em homenagem, né, a Edwin Hubble. E o que esse cara fez, então, que provou essa teoria do Big Bang? Na verdade, o que ele fez foi deduzir que o universo ele está em uma expansão, ele está expandindo constantemente. E isso ele fez observando que as estrelas, as galáxias, né, eles estavam constantemente se afastando umas das outras. Se eles estavam se afastando, quer dizer que ele podia fazer o processo inverso, né, para entender como que eles estavam se afastando. Se a gente tentasse contar a história de trás para frente, como se a gente pudesse rebobinar uma fita ali, né,
ele chegaria ao ponto, né, de que tudo isso estaria se recuando e eles vieram a partir de um ponto de início. Então, fazendo, né, essa história contada ao contrário, ao invés de da gente ver que eles estavam se expandindo, estavam se distanciando, quer dizer que antes eles estavam todos muito próximos uns dos outros no início de tudo. E isso fortaleceu ainda mais essa teoria do Big Bang, que tudo teve um ponto inicial, onde o universo começou a ser formado, começou a se expandir, ao ponto dele conseguir, né, calcular que as galáxias estão se distanciando umas das outras. Tá? Então, através desses estudos dele, reforçaram as evidências, então, para a teoria do Big Bang. Certo? Bom, continuando. Os modelos do universo, né? Como assim modelo do universo, professor? O universo é um só. Sim, mas existem diversas formas de se imaginar um universo, né? Quando a gente fala que o universo está se expandindo, muitos alunos já chegam para mim e falam assim: ah, mas isso é óbvio, né? A gente sabe que o universo está constantemente sendo formado, então ele está aumentando. Mas, né, apesar dele estar aumentando, estar crescendo, poucas pessoas param para procurar entender que tudo está se locomovendo, né? Então, as galáxias também estão se locomovendo, e se elas estão, né, se locomovendo, elas vão se distanciando umas das outras. Então, antes de se ter esse modelo expansivo, né, que foi o Hubble que fortaleceu essa ideia, acreditava-se que o modelo, né, do universo ele era estático. Ele podia até crescer, mas tudo estava parado, né? Então as galáxias não tinham movimento de se afastar, de se aproximar umas das outras, tá? Então imaginavam-se isso. Tanto é que até mesmo, né, Einstein, quando ele fez, né, ele criou aquela teoria da relatividade dele, tá? Ele até criou uma constante, né, para conseguir fazer com que a equação dele se adequasse ao modelo estático, né? Porque pela, né, teoria da relatividade criada por ele, o universo ele estaria em movimento de expansão, tá? Só que ele imaginava que não, né, que o modelo do universo seria estático, e ele criou uma constante para fazer, né, esse modelo voltar, né, a essa posição de ser um modelo estático, tá? Só que nesse ponto, né, o Einstein cometeu um erro, porque realmente o modelo do universo é um modelo expansivo, tá? E o que seria esse modelo cíclico? O modelo cíclico, na verdade, ele mistura o modelo expansivo, né, que ele faz com que o universo ele está crescendo, aumentando e se distanciando. Só que depois ele fala que ele chega a um ponto em que tudo fica tão distante um do outro que começa a entrar em colapso. O universo entraria num colapso, né, que ele começa a fazer o inverso. A partir de um certo ponto, né, que o universo atinge de tamanho, ele perderia força e ele começaria a fazer um movimento contrário, né, agora de contração. E ele tudo voltaria então se aproximando, né, uns dos outros, e terminaria, né, com o final de tudo, com o Big Bang ao contrário, né? Ele seria uma implosão daquilo tudo que foi formado antes, tá? Esse seria o modelo cíclico. Certo? Aqui é só uma curiosidade só. Bom, depois que o universo, né, foi formado lá pelo Big Bang, começou-se então, a matéria foi formada, né, tudo começou-se a espalhar através do universo e começaram-se a reunir partículas, né? As partículas de matéria formada, elas não ficaram simplesmente perdidas aleatórias ali, né, no espaço. Elas começaram através, né, da colisão de átomos uns com os outros, né, formação de moléculas, elas foram formando aglomerados, né, de rochas, e a partir do momento em que a matéria começa a se reunir, a força gravitacional começa a ser criada. E através, tá, da força gravitacional, acaba se reunindo cada vez mais partículas. Reúnem-se partículas maiores, forma-se uma força gravitacional cada vez maior. E isso vai fazendo com que mais partículas sejam agregadas. Então vão se formando o quê? Conjuntos de partículas cósmicas, né? A chamada de poeira cósmica. Então dá o surgimento das nebulosas, tá? Então, nebulosas, por definição, são formadas por um conjunto de objetos fora do sistema solar, né,
que tem uma aparência difusa, parece uma aparência meio confusa ali, né, tudo espalhado por lá, tá? Tanto é que por isso que muitos chamam de poeira cósmica. Fala, o que é uma nebulosa? É poeira cósmica, tá? E essas nebulosas, tá? Elas existem, né, na Via Láctea, na nossa galáxia aqui, tá? E elas são observadas, são partículas sólidas misturadas com gases, tá? E elas apresentam diferentes características. Algumas têm mais gases do que partículas sólidas, tá? Algumas emitem luz, algumas, né, não emitem luz, tá? Então apresentam diferentes tipos de nebulosas, tá? E a aparência dela vai de acordo com essas propriedades. Então existe, né, nebulosas que são mais quentes umas com as outras, de colorações diferentes dependendo dos gases que estão presentes, do tipo de radiação que ela emite, tá? E essas aí, então, elas apresentam alguns tipos aqui, que eu coloquei para vocês. 4 tipos aqui, tá? De 2 em 2 eu vou citar aqui. Nós temos a nebulosa chamada de nebulosas de emissão. Aqui, ó, nebulosas de emissão. Essas nebulosas, elas são capazes de emitir luz, tá? Uma certa luminosidade. Então é uma estrela, tá? Não, não é bem assim, tá? Ela tem uma fonte de energia. Então essa energia, né, misturado com, dependendo dos gases que estão ali presentes, né, eles dão colorações diferentes. Então eles são capazes de emitir luz, sim, tá? Só que não são estrelas, tá? Uma nebulosa bem conhecida, né, que emite luminosidade, é essa que eu coloquei aqui para vocês nessa foto, ó. Ela é chamada de nebulosa do Anel. E ela está a uma distância de 2.300 anos-luz da Terra, tá? Em termos, né, em distâncias espaciais aí, 2.300 anos não é tão distante desse jeito assim, tá? Mas se a gente parar para pensar, né, em termos nosso aqui da Terra, 2.300 anos é uma distância inimaginável para a gente aqui, tá? Então é muito longe. Nós temos outro tipo de nebulosa, né, que é a nebulosas de reflexão. Essas aqui de reflexão, tá, elas não emitem luz, mas elas brilham, tá? Eu falei, como assim? Porque elas refletem a luz de uma estrela que está próxima dela, tá? Então ela não tem capacidade sozinha de emitir um brilho, tá? A temperatura dela não é tão alta, né, e a quantidade de energia e radiação presente não é tão alta igual dessas de emissão. Só que, por ela ter uma estrela perto dela, que emite luz em cima dela, ela acaba essa luz batendo e ela reflete essa luz pelo espaço. Então, por isso que também é fácil da gente identificar esse tipo de nebulosa, por conta, né, que se a luz incide e reflete sobre ela, ela acaba se tornando mais clara para a gente poder enxergar, tá? Uma bem conhecida, né, nebulosa desse tipo de reflexão é a nebulosa de cabeça de bruxa. E ela está a uma distância bem menor, né, do que essa outra aqui do anel, né? Ela está a 900 anos-luz da Terra, tá? Precisa ter um pouco de imaginação, né? De imaginar que isso aqui seria um chapéu de bruxa, tá? Aqui o rosto da bruxa e tal, tá? Imagine aí, tá? Os outros dois tipos, né? Nós temos as nebulosas escuras, né? Pelo nome nebulosa escura, né, dá para se ter uma noção, se é escura não deve ter luz saindo dela, né? E é realmente isso que acontece, não tem luz saindo dela e ela também não está refletindo a luz de nenhuma estrela que está batendo nela. Então realmente ela é escura, tá? Então uma bem conhecida aqui são essa nebulosa que está aqui, ó, que é a de cabeça de cavalo. Essa dá para ver, né, que parece a cabeça de um cavalo que está formada aqui, ó, né? E essas nebulosas escuras aí, algumas pessoas falam que elas estão associadas à formação de estrelas, tá? Então elas podem ser futuras, se desenvolver futuramente, né? Quando elas vão se juntando essas partículas aí, elas vão se tornando cada vez mais, se reunindo a energia também necessária, né? Para se fazer a fusão de núcleos, essas coisas. E pode ser que futuramente ela origine estrelas, tá? E uma outra, né, que é essa última aqui, esse último tipo, deixa eu só grifar aqui, ó, que a nebulosa escura é essa daqui de cabeça de cavalo que eu mostrei, tá? Agora nós vamos falar das nebulosas planetárias, tá?
O que seriam essas nebulosas planetárias? Essas nebulosas planetárias, elas teriam surgido a partir da explosão de uma estrela, tá? Aí fala, então aqui não está formando uma estrela, na verdade é uma estrela que está morrendo. Sim, aqui a partir de uma explosão de uma estrela que ficaria no centro dela, ela geraria, né, uma energia muito grande que se espalharia, e aí expulsando as partículas que estariam aqui próximas, formando essa configuração aqui então. É lógico, ela vai ter um brilho por conta da energia dessa explosão que foi emitida, tá? E ela tem uma configuração que se assemelha àquela uma que eu mostrei antes para vocês, né, do anel, tá? Uma bem famosa é essa nebulosa de Helix, que está a 695 anos-luz aqui da Terra, tá? Então é essa da foto que está aqui em cima. Parece um olho também, né? Um outro tipo de nebulosa planetária, que parece um olho também, é uma que se chama de olho de gato, né? Também é uma nebulosa do tipo planetária, né? Que foi formada a partir da explosão de uma estrela central. Certo? Bom, gente, então essas são as nebulosas por enquanto. Um outro tipo de corpo celeste existente por aí são os planetas, né? Então, quando a gente fala de planetas, muita gente já sabe, planeta eu sei o que é, né? Planeta é o planeta Terra, né? Mas para pensar, o que é realmente um planeta? Né? Nós temos que seguir algumas recomendações para classificar um corpo celeste como planeta. E o que seria então? Nós temos aqui, né, no nosso planeta a União Astronômica Internacional, que os cientistas, né, que trabalham, né, os astrônomos que trabalham, eles se reúnem e definem alguns conceitos, definem algumas normas, realizam algumas pesquisas, tá? E uma das coisas é que essa, né, União Astronômica Internacional, ela definiu os pré-requisitos para que um corpo celeste seja considerado um planeta. E ele definiu o seguinte, vou ler aqui para vocês essa definição. Um planeta é um corpo que orbita uma estrela, sendo grande o suficiente para que a sua própria gravidade a deixe com forma redonda, e tenha limpado a sua vizinhança de objetos menores em sua órbita. Bacana, né? Mas muita gente lê isso aí e fala, hã? Que é isso? Então, resumidamente, são 3 coisinhas que tem que ter para ser considerado um planeta. Vamos interpretar essa informação que está escrita aqui. Para ser considerado um planeta, tem que ser redondo e grande, né? Vamos trabalhar nesses termos bem simples. Tem que ser redondinho, né? Por quê? Porque ele está falando aqui, que a gravidade existente, né, nesse corpo celeste o deixe com forma arredondada. Então ele tem que ser redondo. O que mais que ele tem que ser? Esse planeta, né, para ser considerado um planeta, esse corpo celeste precisa estar orbitando uma estrela. Ou seja, ele tem que ficar dando voltas, né, ter uma órbita regular em torno de uma estrela. A estrela que nosso planeta Terra orbita é o Sol, tá? Então, essa é o segundo pré-requisito, né? E o terceiro? O terceiro, ele fala aqui, limpando a sua vizinhança de objetos menores em sua órbita. O que isso quer dizer? Quer dizer que na órbita que ele faz em torno de uma estrela, ele tem que ser o único que faz essa órbita, tá? Imaginem essa órbita aqui, como sendo uma estrada que ele percorre. O que precisa ter, então? Esse planeta precisa ser o único que percorre essa estrada. Nenhum outro pode percorrer essa estrada junto com ele, tá? Então, são esses 3 pré-requisitos que precisa existir, né, para que um planeta, um corpo celeste, seja considerado um planeta. Precisa ser grande e redondo, precisa orbitar uma estrela, e essa órbita precisa que ela seja única, né? Então, esse planeta ele tem que ser o único que percorre essa órbita aí, né? Não pode existir outro no lugar. Mas por que você está falando, né, enfatizando bem isso? Porque até alguns anos atrás, nós tínhamos classificados no nosso sistema solar 9 planetas, tá? 4 planetas rochosos internos, que são esses que estão aqui, né? Nós temos aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tá? Esses 4 aqui, Primeiro, deixa eu passar aqui na figura, tá? São os planetas internos ou planetas rochosos, tá? E nós temos também esses 4 aqui, que são os externos
ou também chamados de gasosos, tá? Que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, nós considerávamos um nono planeta, né? Chamado de Plutão. Só que Plutão, ele está aqui, ó, dentro desse cinturão de asteroides. Tá? Nós temos no nosso sistema solar, nós temos dois cinturões de asteroides. Nós temos esse primeiro aqui, ó, tá? Cinturão de asteroide, que é o cinturão principal, e nós temos esse segundo cinturão de asteroides, que é o cinturão de Kuiper. E Plutão, ele fica enfiado no meio desse cinturão aqui, tá? Ou seja, a órbita, né, não é única, ela é compartilhada por milhares e milhares de asteroides que circulam aqui junto, tá? Inclusive tem asteroides que são do mesmo tamanho de Plutão. Então, ele nem é o maior astro, né, presente aqui dentro desse cinturão de Kuiper. Então, por isso é que Plutão foi rebaixado para a categoria de planeta anão. E atualmente nós temos somente esses 8 planetas no nosso sistema solar, tá? Os 4 rochosos internos e os 4 gasosos externos, ok? Bom, e o que seria uma estrela? Uma estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma, mantida por uma pressão, né, por uma gravidade extremamente grande, tá? E ela fica constantemente emitindo radiação, por isso ela é capaz de emitir luz, brilho, tá? Observações sugerem que a formação de estrelas começou-se há aproximadamente 180 milhões de anos, tá? Há 250 milhões de anos após o Big Bang, que as primeiras formas de estrelas começaram a ser formadas, tá? Mas lembre-se que eu falei que as primeiras galáxias realmente só foram começar a ser formadas a partir, né, do seu 1 bilhão de anos após a formação, né, após o início do Big Bang, tá? Mas as primeiras estrelas começaram logo cedo a serem formadas, tá? E é um processo que demorou bastante também. E uma estrela não é simplesmente um monte de gás que emite luz. Ela também tem uma estrutura, né? Aqui está uma estrutura de uma estrela bem conhecida por nós, conhecida como Sol, que é a nossa estrela, a estrela do nosso sistema solar. Beleza? Ela é composta por um núcleo, onde lá no núcleo é a fonte principal de energia, onde, né, se tem todas as fusões nucleares ali, né, e átomos começam a se fundir nos seus núcleos emitindo energia, tá? Essa energia, ela é bastante concentrada nessa região aqui, né, principalmente nessa região da fotosfera, tá? E essa região, as duas regiões mais externas, que seria a região da coroa e a região da cromosfera, elas são regiões que nós, praticamente aqui da Terra, nós não conseguimos visualizar elas, porque elas são regiões que elas são menos densas e elas emitem bem menos brilho do que a região da fotosfera. Por essa região da fotosfera, né, emitirem bastante brilho, é ela que nós acabamos enxergando, tá? Ah, mas a gente não consegue. Como que a gente sabe então que existe essa região da coroa e da cromosfera? Quando ocorre um eclipse, né, em que a Lua ela cobre toda essa região da fotosfera, aí sim nós conseguimos ver a região da coroa e a região da cromosfera no Sol, tá? Certinho? É uma curiosidade só para mostrar para vocês. E aí, depois que nós falamos, né, de planetas, falamos de estrelas, agora nós vamos definir o que são sistemas. O que é um sistema, gente? Um sistema é um termo muito vago, né? Então é um termo que a gente usa para muita coisa. Quando a gente fala em biologia, né, esse sistema ele pode ser usado por um sistema, né, no ponto de vista ecológico, um sistema no ponto de vista fisiológico, tá? Ele pode ser usado em outras áreas, né, um sistema na informática, né, um sistema operacional, tá? Enfim, existem vários termos aí. Mas a palavra sistema, ela quer dizer basicamente a mesma coisa, que significa o quê, ó? Ela vem do grego também, né? E ela significa combinar, significa ajustar, significa, ó, formar um conjunto. Então, no termo, né, sistema, no termo astrológico, o que isso quer dizer?
significa, né, nós pegarmos então o conjunto de planetas que circulam ao redor de uma estrela, ou seja, que orbitam uma estrela. Então, essa é a definição de sistema quando nós falamos em astrologia, tá? Astronomia, perdão. O conjunto de planetas que orbitam uma estrela. Certinho? Bom, e então o que seriam galáxias, tá? A galáxia, ela seria um aglomerado de sistemas. Somente sistemas que estão ali? Não, vai ser de tudo que está por ali, né? Então, vai ser o aglomerado, né, de estrelas, de sistemas, de meteoros, de asteroides, de tudo que está circulando por ali. O conjunto, então, presente ali, forma uma galáxia, tá? Só voltando na imagem aqui para mostrar para vocês, ó, esse daqui é o sistema solar, tá? Então, o que nós temos aqui, ó, a nossa estrela, que seria o Sol, tá? E os planetas que circulam em torno do Sol, tá? Que eu já falei para vocês aqui, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Depois, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tá? O conjunto desses 8 planetas, mais os 2 cinturões de asteroides, circulam todos em volta do Sol e tudo isso junto forma um sistema. Agora, reunindo todos os sistemas próximos que nós temos aí, com mais os asteroides, mais os cometas que passam por ali, mais as nebulosas presentes em volta, tudo isso formaria uma galáxia, tá? E essa galáxia em que nós estamos, né, que se encontra o sistema, o sistema solar, chama-se Via Láctea, tá? Então a Via Láctea é o nome da nossa galáxia. Existem mais galáxias por aí? Existem, tá? Tem-se um cálculo aproximado, né, entre 100 e 200 bilhões de galáxias existentes aí no nosso universo, tá? Quando nós estamos, né, num lugar, né, que não seja influenciado pela iluminação pública, né, da cidade, de poste, prédio, casa, essas coisas. Quando vocês vão passar, né, um tempinho na fazenda, no sítio, né, onde está tudo com as luzes apagadas, você consegue ver um céu bem estrelado, né? E nesse céu estrelado, né, você consegue ver essas manchas esbranquiçadas no céu, né? Vários pontinhos de estrelas e essas manchas esbranquiçadas. Essa mancha esbranquiçada toda que a gente vê é a Via Láctea, porque nós estamos vendo de dentro dela, né? Então tudo isso aqui, ó, é a Via Láctea que está nos cercando, tá? Bom, algumas pessoas me perguntam, a Via Láctea? Falei, láctea tem alguma coisa a ver com leite, será, né? E tem realmente, não é que tem a ver mesmo, tá? Né, aqui eu vou passar primeiro, né, essas três datas aqui, ó, né, que são importantes para, né, a respeito da história da Via Láctea. E depois eu já vou explicar essa questão, né, de onde veio esse nome. Em 1610, Galileu Galilei descobriu que a Via Láctea ela era composta de um grande número de estrelas fracas, tá? Então tinha um monte de estrelinha ali, tá? Então, através das observações que ele começou a fazer, né, com a sua luneta, tá? Então ele falou que tudo isso aqui correspondia, né, à Via Láctea e ela era formada por esse mundaréu de estrelas que nós vemos aí no céu, tá? Em 1750, Thomas Wright, né, ele disse que a galáxia ela deveria ser um corpo em uma rotação, né, em uma rotação que ela era mantida através de força gravitacional. O que era isso? Ou seja, ele falou que era parecido com o sistema solar. Então, ele imaginava, né, que o sistema solar seriam os planetas orbitando em torno de uma estrela, né, em torno do Sol, por exemplo, e ele falava que a galáxia também era todo esse aglomerado de coisas, de sistemas, de estrelas, de meteoros, que também estavam orbitando em torno de um núcleo central, tá? Hoje nós sabemos que no centro de cada uma das galáxias existe um buraco negro gigante, né?
que é um supermassivo, que ele é o centro e todo mundo orbita em torno dele, tá? Mas lá em 1750, Thomas Wright já falava, né, que nós, na galáxia, nós também estávamos em órbita em torno de um núcleo central, tá? E em 1785, né, William Herschel, ele descreveu a posição aproximada do Sol dentro da Via Láctea ali, tá? Então ele tentou encontrar mais ou menos qual seria a nossa posição ali na Via Láctea, né? Então ele já tentou fazer essa leitura aí, né, de como a gente estaria, em que lugar que a gente ocuparia mais ou menos ali na nossa galáxia, tá? E de onde vem esse nome então Via Láctea, tá? Que você falou eu falei que tinha relação com o leite. A história mitológica, tá? Ela dizia que essa mancha que nós temos no céu é uma mancha, né, da Via Láctea ali, ela seria realmente uma mancha de leite, tá? Ele contava na história, né, dos deuses gregos, né, que Zeus, tá? Ele teve o filho chamado de Hércules, né? Ele estava levando o bebezinho Hércules para ser amamentado nos seios de Hera, né, uma outra deusa. E a Hera estava dormindo nessa hora. E aí Zeus colocou então, né, Hércules no seio de Hera para amamentar. E depois Hera acordou. Quando a Hera acordou, ela se assustou, né? Quando ela se assustou, ela tirou o seio da boca de Hércules e o leite materno ele jorrou, né? Ele se esguichou, né? E esse esguicho de leite, né, foi o que deu essa mancha no céu. Então, chamado de Via Láctea. A tradução seria caminho do leite, né? Então, essa é a história do nome Via Láctea para a nossa galáxia, tá? Com isso, ó, coloquei até nessa fotinha aqui, ó, né, essa ilustração que mostra, né, o leite jorrando do seio de Hera e o bebezinho Hércules aqui, tá? Então, essa mancha esbranquiçada seria o leite que teria jorrado, tá? Via Láctea. Nessa ilustração aqui ao lado, né, nós tentamos mostrar aqui, ó, com isso, a localização aproximada do Sol, né, na nossa galáxia. Então, tudo isso aqui, ó, seria a Via Láctea, tá? E nós estaríamos num pontinho mais ou menos aqui, ó, central, tá? Na posição da Via Láctea, tá? Central que eu digo assim, ó, entre, se considerarmos aqui, né, o centro e aqui, ó, nós estaremos mais ou menos no meio. Tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês ao lado algumas curiosidades, tá? Muita gente me pergunta sobre curiosidades, né? Fala assim, que tamanho que é a Via Láctea? Qual que é a velocidade que a gente está girando em torno do Sol, né? Então sempre tem essas curiosidades aí. Então já coloquei aqui para vocês alguns desses dados aqui, tá? Primeira coisa, qual que é o tamanho da Via Láctea? Ela tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, se eu pegar de uma ponta daqui, uma ponta de um círculo é duro, né? Mas dessa extremidade, passando todo o diâmetro dela aqui, ó, ela corresponderia a 100 mil anos-luz, tá? Qual que é a nossa distância, tá, até o centro? Então, ó, a nossa posição que nós estamos aqui, ó, né, a nossa estrela, o Sol, qual que é a distância que ela estaria no centro? Ó? Nós estaríamos a 26 mil anos-luz do centro, tá? Aqui eu pus o centro muito perto, né? Então daria, ó, 26 mil. E qual que nós estaríamos para a distância que nós estaríamos daqui, ó? Daqui para a borda, tá? 24 mil anos-luz, certo? Então, nós estaríamos mais ou menos aqui, ó, numa posição central ao raio, né, da nossa galáxia, tá? Bom, qual é a quantidade de estrelas existentes aí dentro da nossa galáxia? Um cálculo aproximado, bem aproximado na verdade, né, de entre 100 a 400 bilhões de estrelas estariam presentes aí dentro da nossa galáxia, tá? Se a gente considerasse que cada estrela, né, teria ao seu redor ali, né, um sistema, então você pode ver que nós teríamos aí, né, pelo menos 100 bilhões de sistemas aí, tá? Mas é lógico que nem todas as estrelas têm um sistema ali de planetas orbitando ela, tá?
Qual é o período, né? Porque eu falei para vocês que o nosso sistema aqui, ó, tudo está em movimento orbitando, né, nessa galáxia, né, na Via Láctea. Então, quanto tempo demoraria para a gente sair daqui, ó, tá? E fazer uma rotação, uma translação inteira aqui, ó, dando a volta inteira aqui, tá? Demoraria 225 milhões de anos, tá? Para fazer uma volta inteira dessa daqui, ó, em torno do centro, né, do núcleo da Via Láctea. 225 milhões de anos. Ou seja, nesse período que nós estamos hoje, né, no nosso atual presente aqui, que nós estamos, quando nós estávamos nessa posição aqui, né, nós passamos a essa posição aqui, os dinossauros estavam vivos, tá? Então, ou seja, há 225 milhões de anos atrás, nós estávamos exatamente nessa posição em que nós estamos hoje, tá? E nessa época, ainda os dinossauros estavam vivos, tá? Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de uma comparação bem grosseira, né? Qual é o sentido de rotação da galáxia? Sentido horário, tá? Então nós estamos girando no sentido horário, tá? Qual que é a velocidade que o nosso sistema, né, está percorrendo aqui na galáxia, tá? Então, ó, nós estamos, né, perdão, vamos começar pelo maior pro menor, tá? Eu ia falar ao contrário aqui. Qual que é a velocidade da Via Láctea, tá? Então, a nossa galáxia, ela também está em movimento, né? Isso aqui, ela também está se movimentando, né? Ela se movimenta a uma velocidade de 630 km por segundo, tá? É impressionante essa velocidade, 630 km em um segundo. Conta um segundo, um segundo. A gente já andou 630 km, tá? É muito alta essa velocidade. Qual que é a velocidade de rotação do sistema solar em torno dessa galáxia? Agora sim, ó. Quanto que, né, qual que é a velocidade que nós aqui, ó, do sistema solar, estamos percorrendo, fazendo esse movimento aqui, ó, na galáxia? Nós estamos a uma velocidade de 220 km por segundo, tá? Também é muito alta essa velocidade. Lógico que é menor que o da Via Láctea, mas é muito grande mesmo assim, tá? Em um segundinho, ó, andamos 220 km aqui na órbita aqui da Via Láctea. Qual que é a velocidade de translação da Terra, né? Ou seja, qual que é a nossa velocidade do planeta Terra em torno do Sol, tá? Nós percorremos com uma velocidade de 30 km por segundo, tá? Então a Terra, ela anda 30 km por segundo em torno do Sol. E qual que é a velocidade de rotação da Terra, né? A Terra, você sabe que a Terra faz aquele movimento de rotação, que ela gira em torno do seu próprio eixo, né? Que determina os dias e noites. E ela se move, então, a uma velocidade de 430, agora não é quilômetros, ó, metros por segundo, tá? Em um segundo, andamos 430 metros aí, né? Considerando a velocidade de rotação da Terra. E a idade, que eu falei para vocês aproximadamente aqui da nossa galáxia, tá? Isso aqui é da Via Láctea, são 13 bilhões de anos, certo? Então, depois que formou, né, começou o Big Bang, aproximadamente 1 bilhão de anos depois, já começou a formação da nossa galáxia, da Via Láctea. Beleza, pessoal? Estamos caminhando mais para o final da aula. Agora eu vou pôr aqui para vocês a questão do buraco negro, porque é uma curiosidade que muitas pessoas têm, né? Muitas pessoas perguntam, o que é o buraco negro? Tem como a gente entrar no buraco negro? Se entrar, para onde vai? O que acontece? Tá? Então, algumas informações que a gente já sabe sobre buracos negros. Essa daqui, ó, é a imagem, né? A primeira e única imagem que nós temos real, né? Uma foto real de um buraco negro, tá? Até então, os buracos negros nunca tinham sido registrados, tá? Eles eram apenas teoria e cálculos, tá? Eles eram previstos por cálculos matemáticos, tá? Mas nunca foram provados por fato, por fotos, né? Essa é a primeira foto que nós temos aí. Então, o buraco negro, tá? Ela é uma região no espaço em que é difícil a gente imaginar, porque assim, a gente tem que imaginar que o campo gravitacional, né, que atrai as partículas, é tão grande, tão grande, tão grande que ele é infinito. Tá? Você já imaginou alguma coisa com gravidade infinito?
A gravidade é aquela força que nos puxa, né, em direção ao centro da Terra, por exemplo, né? Então, imagine alguma coisa com um campo gravitacional tão grande que ele vai puxar as coisas para o centro, né, dessa partícula de uma maneira tão forte que ela esmaga tudo lá dentro, tá? Então, é isso que é um buraco negro. Ela precisa ter, né, esse campo gravitacional infinito, tá? E a força com que ela puxa todas as partículas e energia lá para dentro é tão grande, que não sai nada de lá. Nenhuma partícula, nenhuma radiação, nem mesmo a luz, tá? Então, tudo que passa de um certo ponto ali do buraco negro, que ele começa a puxar, tá, para o centro dele, vai ser tudo esmagado, né, e colocado ali nesse ponto ali. Então, é um ponto onde a concentração da força gravitacional ela é tão grande que ela é infinita. Esse ponto ele é chamado de singularidade, tá? É uma das coisas que nós estimamos, inclusive, né, no ponto, né, do Big Bang, que reunia tudo, também era um ponto de singularidade, né? Então, a teoria da relatividade geral, aquela que o Einstein fez, né, criou, ela já previa, né, a formação de buracos negros. Olha como o Einstein, naquele tempo lá do começo de 1900, ele já tinha, né, através dos cálculos dele, previsto a formação de buracos negros, tá? E ele é causado por uma deformação no tempo e no espaço, tá? Então, ele é tão denso, tão pesado, que ele causa uma deformação gigantesca, né, causando uma curvatura no tempo e espaço, tá? Existem diversas teorias, tá? Aí eu repito para vocês, são todas teorias, né? Inclusive que os buracos negros, né, eles seriam a passagem, né, de um ponto, a curvatura no tempo e espaço que ele faz é tão grande que ele criaria um buraco de minhoca, né? Que do outro lado seria um ponto de um buraco, né, branco, que seria a saída para um mundo paralelo. Mas isso são teorias e teorias que são faladas, né? Certo? E aí esse buraco negro, né, tudo que chega bem próximo dele e passa de um certo ponto, tá? Ele vai ser puxado para dentro. Dali, né, só tem uma coisa que sai desse ponto, que é chamado de radiação Hawking, que são radiações de raio gama e raio X, né, que com elas nós conseguimos detectar, então, né, a presença desse buraco negro. Inclusive esse ponto brilhante que está emitindo aqui, ó, é um ponto, né, ali do buraco negro que tem uma temperatura muito alta, né, causada pela concentração de raio X que estão ali, tá? Por isso que conseguiu tirar-se essa foto aqui muito distante, né? Por isso que está com essa qualidade ruim. Não é que eu escolhi uma imagem ruim, não, ou tá uma foto muito pequena, não, é que ela foi tirada de muito, muito longe, né? Certo? Bom, gente, aqui está uma estrutura de um buraco negro, tá? Isso aqui, ó, que está representado aqui no meio, muita gente fala assim, isso aqui é um buraco negro, seria uma bolinha preta aqui, né? Dá para pousar, dá para alguém andar aqui em cima. Não, gente, isso aqui é uma ilustração, tá? Esse ponto aqui, ó, não é nada físico, tá? Então não é nada material, perdão, né? Então não é um ponto onde está. Lembra-se que eu falei para vocês que a força gravitacional é tão grande, tão grande, tão grande, que isso aqui está esmagado num ponto minúsculo, minúsculo, né? Bilhões de vezes menor que um núcleo atômico, né? Então ele não formaria um ponto visível aqui, tá? Isso aqui que nós temos aqui é o ponto que nós chamamos de horizonte de eventos. A partir desse ponto aqui, ó, tudo que passar dele não tem mais volta, tá? Ele vai ser atraído pela força gravitacional da singularidade, tá? E vai ser esmagado lá dentro, certo? Então, esse é o limite máximo, né, de um buraco negro, onde as coisas vão ser atraídas aqui para dentro ou vão ficar girando em volta aqui nessa órbita, tá? Então, esse é o ponto que temos aqui, ó, a singularidade que eu falei para vocês, tá? É um ponto de massa infinita e de força gravitacional infinita. Tem tanta partícula dentro, tanta matéria lá dentro e esmagada numa força tão grande que é infinito, tanto a massa quanto a força gravitacional, certo? E essa parte que está em volta aqui, ó, né, nessa parte na esfera fotônica, tá? E no disco de acreção, eles começam a ficar girando aqui. Esse disco de acreção, ó, é onde são produzidos a maior parte dos raios X aqui, né? Então a temperatura é muito alta presente ali, tá? Certo?
Então, todo aqui em volta é aquela parte brilhosa que estava na foto ali atrás. Nesse ponto central aqui, ó, aqui está mostrando também é o horizonte de eventos e tudo isso aqui, ó, é a deformação do espaço. Ó. É como se fosse uma partícula, né? Ele é, na verdade, uma partícula tão densa, tão pesada, né? Com tanta matéria lá dentro, que ele causa essa deformação. Para entender muito isso aqui, ó, é só você imaginar que isso aqui seria um lençol esticado, tá? Se é um lençol esticado e você coloca alguma coisa pesada nele, ele não vai causar uma deformação no lençol aqui? Agora imagine uma coisa que ele é tão pequena e tão pesada que a gente não consegue nem imaginar. Você vê o tanto que a curvatura vai fazer esse buraco aumentar, né? Então isso seria o buraco negro. E esse certo ponto que ele chegar aqui, ó, é o horizonte de eventos. Desse ponto não tem mais volta, tá? Certo? E antes da gente finalizar, né, essa parte de buraco negro, depois a gente vai falar sobre alguns outros corpos celestes, vamos citar somente como que ele é formado, tá? Como que um buraco negro se forma? Ele se forma a partir da morte de uma estrela massiva, uma estrela muito grande. Aí fala, o Sol então é bem grande, então quando ele morrer ele vai virar um buraco negro? Não é bem assim, tá? A estrela precisa ser bem maior do que o Sol para que ela vire um buraco negro. Então ela começa mais ou menos nesse ponto. Ó. Se nós temos uma nebulosa, tá? E essa nebulosa ela forma então as estrelas. Começamos nesse ponto. Se a nebulosa formou uma estrela pequena, tá? A evolução dessa estrela aqui, quando ela começa a ficar mais velha, ela começa a perder força. A partir do ponto em que o núcleo dessa estrela começa a consumir todos os átomos presentes ali dentro, né? Ela vai consumindo combustível presente dentro dela, ela começa a perder força gravitacional. Quando ela perde força gravitacional, ela se expande, né? Ela vai ficando maior. E aí ela se transforma numa gigante vermelha, tá? E aí ela termina com uma explosão. Quando ela faz aquela explosão, ela forma aquela nebulosa planetária que eu mostrei para vocês, que foi uma morte de uma estrela. Lembra que eu falei? Quando uma estrela explode, né, ela forma uma nebulosa planetária. E aí, a partir do momento em que houve essa explosão, ela consegue então ter mais energia e ela se condensa. Ela vai tendo, né, uma implosão, ela vai ficando cada vez menor. E ela se reúne, né, as partículas, formando uma anã branca. Tá? Então, quando temos uma formação de estrela pequena, a ordem natural dela, né, para até ela morrer, ela termina numa anã branca. Tá? Já agora, se essa nebulosa forma uma estrela bem maior do que o Sol, ela forma uma estrela gigante. Quando esse combustível interno da estrela gigante começa a ser consumido e vai acabando, ela vai perdendo força gravitacional e vai inflando. E transforma numa supergigante vermelha. E ela termina numa explosão bem maior do que a nebulosa planetária, originando uma supernova. Tá? E a supernova, por si, ela pode ter 3 destinos. Ela pode, nessa explosão, separar em partes e formar uma anã branca. Tá? Então ela forma aqui ó, uma anã branca. Ou então ela pode formar, né, uma estrela de nêutrons. Tá? Ou então, se ela tiver energia suficiente para isso, toda essa matéria presente ela se reúne num ponto de força gravitacional infinita e forma um buraco negro. Tá? Então essa seria a história da formação de um buraco negro, que ela veio a partir da morte de uma estrela gigante. Ok? Bom, agora só para a gente finalizar a aula, vamos falar sobre os outros corpos celestes que existem aí que eu não falei nessa aula de hoje, né? Nós temos aí, rapidinho, só para a gente terminar, temos aqui, ó, cometas. O que é um cometa? Ah, quando eu falo para as pessoas, desenha um cometa para mim. Aí a pessoa desenha uma bolinha, né, com um rabinho, né, ali do cometa. O que seria esse rabinho do cometa, né? Que seria a cauda aqui, ó, essa parte que vem aqui, ó, sendo arrastada. O cometa nada mais é do que um pedaço de rocha e gelo, tá? Sim, né? Temos bastante água no espaço na forma de gelo, tá? E esse gelo, né, quando ele percorre em regiões que estão um pouco mais quentes, eles vão fazendo, né, derretendo e fragmentando esse gelo, e ele forma essa cauda aqui. Então isso seria um cometa, tá? São um pedaço de rocha e gelo, né?
em que ele vai formando uma cauda a partir do momento em que ele passa aqui, né, próximo da gente do sistema solar, tá? O que são asteroides? Asteroides são corpos rochosos, tá? Eles são rochas. Eles não têm formatos específicos, né? Eles são todos irregulares, tá? E uma característica importante dos asteroides é que eles apresentam órbitas. Então, ele tem que estar num caminho, numa órbita, circulando, né, algum corpo celeste ali, tá? Tanto é que eu mostrei para vocês que no sistema solar nós temos 2 cinturões de asteroides. O cinturão principal de asteroide, que fica entre Marte e Júpiter, e temos o asteroide de Kuiper, que é o mais externo, né, onde está Plutão, certo? Então lá está cheio de asteroides e esses asteroides ficam percorrendo essas órbitas em volta do Sol. O que é um meteoroide? Meteoroide é um pedaço de rocha que está vagando pelo espaço. Tá? Enquanto ele está vagando pelo espaço por aí, ele não tem órbita regular, igual um asteroide. Tá? Ele fica vagando por aí. Ele é chamado de meteoroide. Quando esse meteoroide ele se aproxima da atmosfera terrestre, tá? Então ele é atraído pela força gravitacional da Terra, aí ele entra na atmosfera e começa a se incendiar. Aí ele vira um meteoro, tá? E se esse meteoro ele percorre toda a atmosfera da Terra, tá? Mesmo ele sofrendo todo esse atrito, pegando fogo, se desintegrando, e ele consegue ainda ter tamanho suficiente para cair no solo, né, na superfície da Terra, aí ele é um meteorito, tá? Então, repetindo, se está vagando pelo espaço, meteoroide. Se entrou na atmosfera da Terra atraído pela gravidade, meteoro. Se caiu na superfície da Terra, é um meteorito, tá? Esse meteoro aqui, quando eles não caem aqui na Terra, eles passam somente pela Terra, ou se desintegram, ou passam e saem, ele também é chamado de estrela cadente. Então não confundam, a estrela cadente não é realmente uma estrela, tá? Ela é um pedaço de uma rocha que está pegando fogo e emitindo brilho por conta do fogo, tá? Então ele é um meteoro, tá? Não é não é uma estrela realmente. Certo? Entendidos? Então, tá bom. Só para a gente finalizar a aula, coloco aqui para vocês, então, um quadrinho, né, para mostrar para vocês o quão importante a gente continuar ainda os nossos estudos, as nossas pesquisas, e temos muita coisa ainda para a gente descobrir nesse mundo aí, tá? Então, quanto maior é o nosso conhecimento, maior é o nosso universo, né? Porque mais coisas a gente descobre e maior ele vai ficando. Certo, minha gente? Então, é um incentivo para vocês. Nunca parem seus estudos, tá? Vamos sempre buscando novos conhecimentos. Espero que tenham entendido essa aula, gente. Na próxima aula falaremos sobre sistema solar. Fiquem todos com Deus e até a próxima.